Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Célio Galeski que realize a leitura de versículo da Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, me sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Expediente de 14/4/2020, ofício 29. Senhor presidente, posso continuar com a leitura, senhor presidente? Tem algum microfone a mais ligado aí, Márcio? Por favor, dá uma olhadinha. Pode continuar, vereador. Então, ofício 29/2020, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canoinhas, solicitando que sejam adotadas medidas de proteção contra o Covid-19 para com os servidores públicos municipais. Ofício 459/2020, da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, em resposta ao requerimento 268/2020, de autoria de toda edilidade. Ofício 174/2020, do Ministério Público de Santa Catarina, em resposta ao requerimento 256/2020, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Na ordem do dia, em segunda votação, projeto de decreto legislativo 01/2020, que aprova as contas do ano de 2018. E em primeira votação, projeto de lei 22/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel e da outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Não há inscrições, então, por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 001 de 2020, que aprova as contas de 2018. Está em discussão. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os funcionários dessa casa legislativa, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, uma boa noite. Senhor presidente, o vereador Vilmar já contextualizou na primeira votação deste projeto com relação à prestação de contas. Eu só quero fazer uma breve menção que, como membro da Comissão de Justiça e Redação, nós analisando os pareceres favoráveis tanto do Tribunal quanto do Ministério Público, do Tribunal de Contas, vieram algumas recomendações. E a Comissão da Justiça foi proposto fazer um ofício 20/2020, ao senhor prefeito, né, para dar uma analisada nas recomendações que vieram do Tribunal de Contas, né? Então, seria importante só fazer esta manifestação, né, porque as contas, embora tenham parecer favorável de ambos, Tribunal e Ministério Público, Comissão de Justiça e Redação decidiu encaminhar ao senhor prefeito, através de ofício, né, as recomendações, né, reforçando essa questão para o cumprimento. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão.
Então, não havendo mais vereadores que queiram discutir, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim. Vereador Coronel Mário. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereadora Norma Pereira. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereadora Zenice Dreia. Meu voto é sim. Está aprovado o projeto de decreto legislativo 001 de 2020 de forma unânime, em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 022 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel e dá outras providências. Cessão de uso de uma área para a Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereadora Norma Pereira. O voto sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor presidente. Vereadora Zenice Dreia. Meu voto é sim. Então, da mesma forma, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 022 de 2020, por unanimidade dos senhores vereadores e vereadoras. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos mesmos. Requerimentos. Requerimento número 305 de 2020, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhado ofício ao senhor Darcy de Matos, deputado federal, agradecendo os recursos repassados no valor de R$300 mil destinados à saúde do município de Canoinhas. Coloco em discussão o requerimento número 305 de 2020 e de imediato passo a palavra ao vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, cumprimento senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, internautas. Só justificando e reconhecendo, né, ao deputado Darcy de Matos por ter destinado para a saúde de Canoinhas o valor de R$300 mil. Então, é um valor importante que eu tenho certeza que vai contribuir nesse momento, né, necessário, onde a saúde demanda de muitos investimentos. Então, esse requerimento é em virtude do reconhecimento pelos R$300 mil que ele está encaminhando para a saúde de Canoinhas. Continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, então passamos à votação do requerimento número 305 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 305 de 2020. Requerimentos números 306 e 307 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, e ao senhor Cleócio Poleto Martins, presidente da Celesc, indagando quais as medidas adotadas com as empresas que possuem contratos de demanda de energia elétrica e que no período de isolamento social foram impedidos de desempenhar suas atividades total e ou parcialmente,
No caso dos contratos de demanda, o consumidor obriga-se a pagar à distribuidora o valor contratado, ainda que deixe de utilizá-lo total ou parcialmente. Isso a partir da data fixada para início do fornecimento da energia, de acordo com as normas estabelecidas pela ANEEL. Diante das medidas baixadas com isolamento social para enfrentamento do coronavírus, foram prorrogados os prazos para quitação de impostos, taxas, obrigações acessórias, entre outros, porém, em relação à demanda contratada, até o momento não se tem notícias. Coerente seria, nesses meses de isolamento social, bem como na retomada das atividades, que o valor a ser pago a título de energia elétrica, o consumido, uma vez que deixou-se de respeitar o contrato em função de determinação governamental. Essa medida já vem sendo pleiteada por entidades de classe e companhias dos mais variados setores, como forma de reduzir os efeitos do isolamento social por razões amplamente divulgadas, possibilitando às empresas um alívio no fluxo de caixa. Reitere-se que nenhuma espécie de tributo ou obrigação acessória foi suspensa, apenas tiveram seus prazos para pagamento prorrogados e lá na frente essas terão 4 competências de cada tributo, taxa, contribuição para cumprir com suas obrigações, com apenas o faturamento de 2 e com a economia retomando seu caminho. Coloco em discussão os requerimentos números 306 e 307 de 2020. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu não ia me manifestar porque o requerimento está bem detalhado, mas, infelizmente, não se ouviu nenhum comentário sobre isso. E todas as empresas precisam correr atrás. O que a gente percebe é essa insensibilidade com a classe produtora e mesmo com a geração de emprego, porque tudo isso reflete na questão da preservação do emprego. Então, a demanda, o que é contratado tem que ser consumido. E se não consome o que se contrata, paga-se o que contrata. E se você extrapola, você paga os adicionais em função de extrapolar os limites contratados. Isso é para manter qualidade de energia e etc. e tal. Mas, nesse momento que muitas empresas não puderam usar toda a demanda em função do isolamento social e outras parcialmente, não é justo que elas paguem por uma coisa que não foram elas que deram causa a isso. Lógico que todos nós estamos lutando aí por uma questão da saúde, mas todos nós sabemos que a saúde custa muito caro e que precisa de recursos públicos que vêm do recolhimento de tributos e da geração de empregos para que possa se fazer as duas coisas. Então, eu tomei a liberdade de fazer o requerimento e com certeza, né, toda a entidade concorda com esse pleito, porque tem muitos empresários aqui em Caminhas que já reclamaram sobre isso, com certeza, para os senhores também, e nós temos que fazer coro e fazer voz para que isso efetivamente aconteça e essas pessoas possam continuar produzindo com um pouquinho de segurança e um mínimo de tranquilidade. Seria isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação dos requerimentos 306 e 307 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Estão aprovados os requerimentos 306 e 307 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 324 de 2000, aliás, 308 a 323, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício aos deputados federais de Santa Catarina, solicitando a aprovação do projeto de lei número 1282 de 2020, de autoria do senador Jorginho Melo, que institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios.
Está em discussão os requerimentos do número 308 ao 323 de 2020. Vereadora Norma? Sim. Gostaria de discutir? Então, com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres vereadores, eu não os cumprimentei na outra oportunidade, aos internautas, aos colaboradores da casa. Ontem nós aprovamos aquele requerimento pedindo a inclusão do artigo 1º e 2º lá para que sejam incluídas as empresas, as microempresas no programa do governo federal. Hoje de manhã eu recebi do senador Jorginho Melo, que já foi aprovado no Senado esse projeto 1282 de 2020 está dependendo da Câmara aprovar. Na verdade, dentro do que eu fui ver no site do Senado, esse projeto, ele vem a atender perfeitamente as micro e pequenas empresas. Como ele mesmo diz, que até agora não se viu nem fumaça do governo para apoiar os micro e pequenos empreendedores. Porque banco é banco, né? Banco, quem tem ouro, ele dá prata. E os microempresários, eles precisam de um apoio. Então, como nós aprovamos ontem o apoio, a inclusão lá do artigo 1º e 2º, na verdade, aquilo lá deixaria de perder o efeito, porque tem esse projeto de lei que já foi aprovado no Senado e depende da aprovação da Câmara, e que é extremamente interessante. E eu gostaria, inclusive, de parabenizá-lo por isso, porque ele pensou de uma forma muito ampla nesses 10 milhões de microempreendedores que nós temos no Brasil. Se os senhores quiserem dar uma olhadinha, é bem interessante, e quem sabe nós poderíamos até enviar isso aí urgente, mandar um WhatsApp também lá para quem a gente tem contato, para priorizar, porque é de suma importância esse projeto de lei. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. A vereadora Zenessi havia levantado a mão ou não? Não? Tá bem. Sendo assim, passamos à votação dos requerimentos do número 308 ao 323 de 2020, de autoria de toda edilidade. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Então, estão aprovados os requerimentos do número 308 ao 323 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 324 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Saida, secretário municipal de administração, solicitando informar se o edital para processo licitatório para aquisição do novo mamógrafo do Hospital Santa Cruz, com recursos na ordem de R$225 mil provenientes de emenda parlamentar do senador Jorginho Melo, já foi lançado e em qual fase se encontra para a aquisição desse equipamento vital para a sociedade cameense. Coloco em discussão requerimento número 324 de 2020, com a palavra o vereador Coronel Maia. Senhor presidente, o requerimento é autoexplicativo, porém, hoje, no final da tarde, eu fui questionado por uma senhora, acredito fazer parte da Rede Feminina do Combate ao Câncer, que nós estamos falando muito de Covid, tá? E foi anunciado no hospital em outubro, a vereadora Zenessi, então secretária de Saúde, a vinda desse recurso, na ordem de 225 mil, para a aquisição desse mamógrafo. Ela me questionou, depois fui dar uma olhada no portal de transparência com relação ao processo licitatório, o andamento, eu não vi, acabei não identificando isso, eu não sei se esse recurso efetivamente entrou, se iniciou-se esse processo licitatório ou não, porque não pode cair no esquecimento também. Eu acho que é um assunto de extrema importância e nós estamos encaminhando esse requerimento exatamente para que haja uma manifestação oficial por parte do senhor secretário de administração. Talvez a vereadora
Zenici pode me ajudar nesse sentido, mas aonde que está o andamento desse processo, se efetivamente ele, quando vai ocorrer e de que forma vai ocorrer? Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão e com a palavra a vereadora Zenici Dreyer. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Vereador Coronel Mário, realmente foi anunciado o recurso em outubro de 2019. No mês de dezembro, aconteceu a transferência do recurso ao Fundo Municipal de Saúde e até no início do ano foi solicitado apoio ao senhor Luiz César Batista no sentido de auxiliar na descrição desse equipamento. Porque o equipamento hoje que está instalado lá no CDI é um equipamento que já todos são conhecedores da quantidade de recurso que foi repassado para manutenção, reparos, conserto, né? Hoje ele está em funcionamento, porém, todos os exames eletivos foram suspensos pela Secretaria de Estado da Saúde através dos decretos do governador. Então, exames eletivos não estão sendo realizados. Me parece que o CDI retomou esses exames de uma forma mais com menos exames, menos quantidade, né, por dia, porque exige uma série de recomendações com relação à higienização dos equipamentos a cada exame realizado. Isso vale para tomografia, ultrassonografia, todos os exames. Então, foi solicitado o apoio do Batista, mas realmente, que eu lembro, não foi dado entrada no edital ainda. Nós ficamos no aguardo desse descritivo. A preocupação maior é comprar um equipamento digital que seja moderno, que tenha uma durabilidade maior, né? E que seja mais fácil para a população acessar. Então, realmente, que eu lembro, não foi feito ainda o edital, porque quando estava em andamento a descrição do equipamento, isso tem uns 20 dias que nós conversamos com o Batista, aí já o foco todo foi realmente o Covid e os outros exames realmente ficaram em segundo plano. Mas a população não está desassistida porque tem o equipamento no CDI em funcionamento e tem o equipamento no SIC em funcionamento através do consórcio Cisamurc. Então, a população não está desassistida nesse sentido. A proposta principal é que seja feito um descritivo bem feito para não comprar um equipamento que não tenha manutenção, né, na região e que seja realmente digital e que seja melhor do que o equipamento que já existe. Mas com certeza, a resposta formal do secretário da administração é o melhor momento, porque eu não me recordo de estar acompanhando isso nos últimos 20 dias, realmente eu não me recordo se já foi publicado, como é que está. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Zenici, agradeço a sua manifestação. É importante, porque quando as pessoas questionam, em que pese a senhora falou que não existe descontinuidade do serviço, claro, em função do decreto houve uma parada, mas criou-se uma expectativa. E sim, durante muito tempo, gestor que eu fui também na área administrativa, eu sei que às vezes é um tanto quanto difícil fazer especificação técnica, né, de um equipamento dessa envergadura. Agradeço a sua manifestação. Se a senhora puder, junto à secretária, dar uma verificada, claro, nós vamos receber a resposta oficial do secretário Diogo, mas até mesmo porque, como criou-se a expectativa, a comunidade está esperando isso, até porque entende-se que com o equipamento novo pode atender talvez até uma demanda maior. Eu não sei exatamente como é que funciona, as pessoas questionam nesse sentido, foi em função disso que nós formulamos o requerimento. Seria isso, muito obrigado. Sim. Eu gostaria também de manifestar sobre esse requerimento, que eu fui bastante questionada por algumas senhoras da rede feminina e mesmo outras pessoas, e muito importante o requerimento e muito importante o esclarecimento que
a Sua Excelência, a vereadora Zenesi, colocou. E isso é muito importante, além da resposta que veio formal do secretário da Administração, é muito importante, inclusive, para colocar essas questões técnicas para elas, para as senhoras da rede, porque elas estão bem ansiosas e na expectativa, porque da forma que foi colocado lá no hospital, esse recurso viria e já seria licitado o equipamento. Então, não se falou em todas essas particularidades, e o equipamento digital ele seria de um custo bem mais elevado, pelo que eu vi, por volta de 600, 700 mil reais, da onde que viriam os recursos para complementar isso. Quem sabe nós conseguiríamos angariar mais recursos agora, junto com os recursos para o Covid, quem sabe a gente conseguiria, para nós termos esse mamógrafo digital. Às vezes é um momento, né? Nós temos que aproveitar as oportunidades e quem sabe, melhorar, além do atendimento do Covid, as outras questões que tanto nós estamos necessitando. Mais alguém gostaria de discutir? Sendo assim, passamos à votação do requerimento número 324 de 2020. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Então, está aprovado o requerimento número 324 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Há mais algum requerimento, vereadora Norma? O requerimento número 325 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Silmara Terezinha Perosso Rodrigues, determinando que seja comunicada a família enlutada. Desculpe, senhor presidente. Sem problema. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existe algum vereador interessado a fazer uso das explicações pessoais. Por favor, façam sinal. Vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu me distraí porque eu acabei de receber uma matéria aqui do dinheiro que veio para o estado de Santa Catarina para os institutos federais. Canoinhas recebeu R$ 88.600. Daí você olha cidades, lógico que elas são pujantes, tem alta população e tal, mas Criciúma, 663 mil, Florianópolis, 974 mil, Jaraguá do Sul, 916 mil, Joinville, R$ 1.808.000. E assim por diante. Então, essas coisas me deixam muito triste, porque as cidades que estão longe do vale, da capital e tal, elas recebem muito menos recursos, e as que deveriam receber mais recursos para se desenvolver. Isso me deixa muito triste, e eu ainda sonho que a gente consiga reverter esse quadro e trazer mais investimentos para a gente dar melhores condições de trabalho e renda para a nossa população. Não podia deixar de registrar aqui a minha indignação quando eu vejo esse tipo de notícia. A realidade, ela é cruel, mas a gente tem que encarar e tentar encontrar uma forma de a gente reverter esse quadro aqui para a nossa região. Seria isso, e uma boa noite. Boa noite, vereadora Norma. Mais algum vereador gostaria de se utilizar das explicações pessoais? Mais ninguém? Então, gostaria de agradecer os colegas vereadores, as colegas vereadoras. Comentar, vereador Vilmar, o senhor fez um comentário sobre o requerimento, parabenizando o deputado Darcy de Matos. Por mais que tem muita gente que acha que as emendas às vezes vêm de paraquedas, às vezes vêm, enfim, entendam como quiser, mas é importante que elas,
e eu acredito que todos os parlamentares que nesse ou em outros momentos se dispuseram a ajudar o município, eles merecem sim pelo menos um muito obrigado, né? Então, com certeza, não comentei no momento, mas assino embaixo, porque sabemos que, apesar de que seja o trabalho desses parlamentares, assim como o nosso trabalho é estar aqui, isso é uma indicação quase que pessoal, política, então, pelo menos um muito obrigado. Eu tenho certeza que a educação que a minha mãe me deu, o muito obrigado sempre vai estar presente na minha vida, e agradeço o deputado Darcy, o deputado Chiodini, o senador Jorginho, enfim, todos aqueles que têm tentado, de alguma maneira, nos trazer recursos, sejam eles 100 mil, 200, 300, 500, mas certamente aqui na ponta, lá no Hospital Santa Cruz, na Secretaria da Saúde, enfim, eles fazem muita diferença, com toda certeza. Então, eu tive alguns problemas de conexão aqui, então a gente está voltando para encerrar oficialmente a sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 20 de abril de 2020, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite e muito obrigado.